Engraçado, né? Ao admitir, o INSS falou que é coisa de governos passados. Nada aconteceu agora, certo? Leia o tema 2, que eu quero falar sobre o tema 2. Você quer falar do 2? Quero. Então vamos lá. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o incêndio no Pantanal é uma das piores queimadas da região e frisou que o fogo que atinge o bioma aspas para ela, é fora da curva de tudo que já se conhece. Após encontro na sala de situação criada para controle do desmatamento e incêndio no Pantanal e na Amazônia, a ministra disse que 85% das áreas em chamas estão concentradas em propriedades particulares, o que indica que a maioria dos focos ocorreu por uma ação humana. Ela, porém, Eduardo, negou que tenha ocorrido atraso na ação do governo para tentar conter esses incêndios. Ministra que eu respeito muito, que eu já entrevistei muito, sempre me tratou muito bem, que é uma referência mundial da proteção do meio ambiente e que insiste nos últimos 10, 15 anos em estragar a própria biografia. Ministra, tá tudo certo o que você falou, eu só queria saber da senhora, qual seria a sua reação se esse foco de incêndio fosse 2 anos atrás? Só isso, Júlio. Como é que ia ser, né? E aí, William Travassos, já que o Eduardo pulou de tema, o Pantanal tá ardendo em fogo. Mas a ministra, é impressionante, né? O governo Bolsonaro atribuía, né, por exemplo, a um tipo de mecanismo de ONGs que destruíam e que provocavam incêndios, que era uma investigação. O governo da esquerda acusava o Bolsonaro de desmantelar os mecanismos de fiscalização e defesa da Amazônia. Aí eu fico ouvindo essa narrativa toda. Tudo bem, ministra, a senhora está com a caneta agora, ainda não conseguiu resolver. E qual é o grande problema? É aquele apagão que a senhora diz que aconteceu no governo Bolsonaro e aí agora a senhora está com dificuldades? Ou é o discurso do presidente que na prática não funciona, que não é tão ambientalista assim, que não apoia tanto a sua pasta? Qual é o problema, o grande entrave que nós temos no país? É a sua incompetência ou é o discurso populista do governo Lula? Ô, Júlio, deixa eu voltar? Pode. Ô, Júlio, com o recurso que o governo federal tem, a pergunta que eu faço para você e para o ouvinte Itatiaia, será que eu estou pedindo muito se o presidente da República ou os seus ministros se disse hoje que, vamos esquecer 2024, que em 2025, 4 aviões adaptados com tanques, serão estacionados em 4 aeroportos estratégicos do Pantanal. E que toda vez que houver um foco de incêndio detectado por satélite, haverá uma coordenada para o piloto que vai lá e vai jogar água. Será que eu estou sonhando que se tiver 4 aviões posicionados, não vou diminuir essas queimadas? Não, acho que não é tão simples assim, viu, Eduardo? Você acha que não? Eu acho que diminuiria bastante. Eu concordo com o Eduardo. Não sei se é tão simples assim. E mais um detalhe, na detecção do incêndio, pelas coordenadas satélites... É o INPE que faz isso, inclusive. Isso. Você responsabilizar quem está fazendo queimada criminosa. Porque nós não estamos falando de um lote de 360 metros, não, gente. Nós estamos falando de quilômetros. Mas pelo que eu já ouvi de especialistas, Eduardo, o incêndio ele acontece de forma tão rápida. Às vezes em áreas secas, áreas que esse controle não é feito de forma tão... começa rápido, você dura 3, 5 dias, uma semana. Vocês não esperavam uma solução mais mágica da Marina Silva depois de todas as críticas ao Ricardo Salles, ao Bolsonaro? Então, Júlio, posso entrar aqui? Vai lá. Eu acho que tem 3 áreas, né, que existe certa frustração com o governo do presidente Lula, porque pelo discurso que os petistas fizeram, principalmente o Lula, né, e as principais lideranças do partido, de oposição ao Bolsonaro era muito forte. O primeiro é a questão da transparência, né, quando o Bolsonaro decretava sigilo, né, de 100 anos, de 50 anos, a crítica era muito grande nesses sigilos. O presidente Lula fez a mesma coisa. A segunda é a questão com servidores, né? O PT sempre criticou muito o governo Bolsonaro pelo trato com servidores. Nós estamos vendo agora as universidades federais passando quase 2 meses de greve, né? E agora a questão ambiental, para mim, é o terceiro ponto que gera essa frustração, porque criou um discurso, né, demonizando tanto o governo passado que parecia que era simples resolver, né? Parecia que a coisa era assim: vamos trocar o governo e aí o meio ambiente está salvo. E não é tão simples assim. Cadê o Randolfo, gente? Eles estão combatendo incêndio no Pantanal, levando as equipes de terra ou de barco. Esse é um problema. Esse é um problema, Júnior, que eu acho que não é uma questão de mudar o governo e vai resolver. É preciso políticas de longo prazo, de recuperação de áreas que já foram devastadas, de investimentos constantes, que é um exemplo. Os servidores do meio ambiente, né, de órgãos federais que tratam do meio ambiente, estão de greve.
Então, assim, a crítica que era feita há um tempo atrás, que os órgãos de controle não tem funcionário, agora também não está tendo. Então, o problema é muito mais complexo, né? Precisa uma política mais séria para o meio ambiente, e criou-se uma expectativa grande de que com a Marina isso ia acontecer, porque a Marina tem um histórico muito respeitável, né? Toda a trajetória dela na luta pela defesa da Amazônia, a gente esperava que ela ia conseguir convencer o presidente Lula a fazer os investimentos necessários. Parece que não está sendo bem assim no governo. E aí, Rita, essa questão do meio ambiente que era tão falada no governo anterior, agora me parece que do mesmo jeito nesse governo. Quer dizer, ou seja, a queimada tá pior, né? Piorou, não melhorou, piorou. Ô Júnior, tudo passa, né, por questões de planejamento, por questões estruturais, por questões de transparência. Aí a gente vai chegar aonde esse governo começou. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. Então não há nenhum tipo de programa focado no meio ambiente, diferente daquilo que era feito no governo anterior. Então, primeiro a gente ganha, depois a gente faz. O que o Brasil está convivendo hoje, vivendo, são os problemas brotando sem as soluções na mesa. Então, não há entrega. A frustração é a falta de entrega em todas as áreas aonde a narrativa prometia fazer melhor. Não há controle das contas públicas, não estamos caminhando para o déficit zero, pelo contrário, estão aí apagando incêndio para tentar zerar o déficit. O meio ambiente é a mesma coisa, na educação, greve, problemas de segurança, não há entregas, porque não houve um programa de governo, não houve um objetivo para entregas para a sociedade. Então é mais do mesmo. Programas sociais, bolsa disso, bolsa daquilo, e um país caminhando sem um rumo. A impressão que eu tenho é que o caos gera riqueza para alguns grupos, né? Então, quanto pior for a situação na Amazônia, melhor para as ONGs que estão atuando ali. Você indo nesse assunto, Eduardo? Eu preciso repetir aqui, que eu já falei 1 milhão de vezes, mas mais uma. 3 sonhos, Júnior. Aviões equipados, prontos, com piloto, 24 horas, em 4 aeroportos do Pantanal, começou o incêndio lá julgado. Governo federal, governo estadual, uma ação conjunta do governo do estado com prefeitos por regiões, começando pela metropolitana. Comprar 2 helicópteros que ficam o dia inteiro percorrendo lá de cima e olhando onde é que tem depósito suspeito para pegar carro que está sendo desmontado, diminuir o furto de peças e assaltos que terminam com morte. E no plano da cidade, um outro sonho que eu tenho, um prefeito de Belo Horizonte, Contagem, Betinho, qualquer um prefeito, chamar o secretário de Segurança do Estado e armar o seguinte esquema, Júnior: de maio a agosto, toda vez que uma viatura não estiver empenhada, não estiver atendendo a ocorrência, e que seus componentes virem alguém soltando um papagaio, parar e falar: dá licença, deixa eu ver se essa linha tem cerol. E se tiver, levar para a delegacia, para a gente não cortar pescoço. São 3 coisas, Júnior, que são simples e que se pagam. O prejuízo que você tem com incêndio é muito menor do que você gastar com avião. Você concorda comigo que se você evitar o furto de carros, diminuir, Ô Edu, só para não deixar passar batido, eu acho que o governo atual tem uma diferença sim em relação ao governo passado na questão do meio ambiente, que é a questão do discurso. Você pega o Ricardo Salles, né, que o William citou, o discurso dele era muito negativo na questão do ambiental, né? Vamos passar boiada de qualquer jeito. Tem uma mudança no discurso. A Marina, ela tem um discurso totalmente diferente. O meu ponto é, na prática, a diferença não acontece. Né? Na realidade, nos investimentos necessários. Aí me parece pior ainda, sabe, Marcelo? A hipocrisia me parece pior. Eu acho uma coisa para vocês. Você falando dos aviões, a gente não tem entrega. Nós deveríamos manter aviões aqui em Minas Gerais, porque quando você vai lá no Mirante do Morro dos Veados, lá em Casa Branca, e olha para aquela região toda, você vê os focos de incêndio. Aqui em Minas Gerais, não é só lá na Amazônia não, tá? Nós estamos no período dos incêndios. O médico Lincoln Ferreira tá lembrando aqui, Júnior, nós estamos na era dos drones, gente. É dos drones já. Gente. Ô Rita, você chamou? Não, eu falei que é questão de entrega, que o Marcelo tá falando. Ponto final, então, no nosso Conversa de Geração.